Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira, são 4 da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos com a atualidade internacional. Donald Trump ataca o Papa Leão XIV, diz que não quer um Papa que ache que é ok o Irão ter uma arma nuclear. O Presidente dos Estados Unidos fez uma publicação na rede social Truth Social em que critica o Papa por não apoiar a agenda da administração Trump, para além de dizer que não quer um Papa que ache que é ok o Irão ter uma arma nuclear e que não quer um Papa que ache terrível a América ter atacado a Venezuela, diz ainda que não quer um Papa que critique o Presidente dos Estados Unidos porque, de acordo com Trump, está a fazer exatamente aquilo para que foi eleito. O Trump afirma ainda que se não estivesse na Casa Branca o Papa Leão XIV não estaria no Vaticano. Deixa claro também que gosta mais do irmão do Papa, Louis Prevost, porque, de acordo com o Trump, o Louis é todo maga e entende as ações de Trump e Leão não entende. Ainda na atualidade internacional, começa esta segunda-feira o bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos, um bloqueio já anunciado por Donald Trump. O Comando Central norte-americano indica que este bloqueio vai começar às 10 horas da manhã dos Estados Unidos, 3 horas da tarde na hora de Lisboa. É o que escreve a Associated Press. Este bloqueio vai ser aplicado de forma imparcial contra embarcações de todas as nações que entram ou saiam dos portos e zonas costeiras do Irão. Vão continuar a ser permitidas viagens pelo Estreito de Hormuz, caso sejam realizadas entre portos não iranianos. Mesmo após o acordo de cessar-fogo, o tráfico marítimo no Estreito tem sido limitado. Destaque agora para as eleições na Hungria. Viktor Orbán é o grande derrotado da noite. O líder da oposição, Péter Magyar, celebra a vitória em Budapeste. Derrubamos o regime de Orbán, diz o presidente do partido TISA, em clima de celebração. Conseguimos. O TISA e a Hungria venceram esta eleição. Não por pouco, mas por muito, muito mesmo. Juntos, derrubámos o regime de Orbán. Juntos, libertámos a Hungria. Reconquistámos a nossa pátria. Obrigado. Declarações de Péter Magyar num discurso aos apoiantes em Budapeste. O líder do partido TISA, que celebra aquilo que descreve como um mandato sem precedentes, é uma grande vitória, diz Magyar, que destaca a adesão expressiva às urnas. Pediu ainda aos fantoches de Viktor Orbán em altos cargos do regime para que se demitam. Do outro lado, o grande derrotado é Viktor Orbán, que reconhece um resultado doloroso. Ainda com os resultados por contar, Orbán já admitia a derrota. O ainda primeiro-ministro húngaro fala num resultado claro e, por isso, numa derrota clara do Fidesz. O resultado da eleição, mesmo que ainda incompleto, é compreensível e claro. Para nós é doloroso, não nos deram a responsabilidade e a oportunidade de governar. Ao partido vencedor, os meus parabéns, agradeço o trabalho que fizeram. Nunca tivemos tanto trabalho em nenhuma campanha eleitoral. Soha ennyien és soha ennyit nem dolgoztunk egyetlen választási kampányban sem. Viktor Orbán dá os parabéns à oposição de Magyar e promete continuar a servir o país. São declarações de uma conferência de imprensa do primeiro-ministro que estava no poder há 16 anos. Com 98% dos votos contados, Magyar está à frente com 54% dos votos. Orbán aparece a seguir com 38%. Somam-se as reações por toda a Europa. Por cá, António José Seguro felicita Péter Magyar pela vitória. Numa nota nas redes sociais, manifesta a confiança de que a Hungria vai ter um papel construtivo na cooperação europeia. Também, Luís Montenegro, na rede social X, diz esperar do líder da oposição húngara um trabalho conjunto em prol do projeto europeu. Numa nota, também o Partido Socialista destaca um momento de grande alcance para a Hungria e a União Europeia. Já do lado do Chega, André Ventura ironiza nas redes sociais e escreve que afinal a Hungria era uma democracia em reação à derrota de Orbán. Um dos seus aliados, relembrar que André Ventura esteve numa conferência na Hungria há pouco tempo, numa conferência de conservadores, cujo anfitrião era mesmo
Viktor Orbán. E a Iniciativa Liberal celebrou também no X a queda do regime do primeiro-ministro húngaro, que descreve como um governo corrupto. Continuamos nas reações. António Costa antecipa uma colaboração com Magyar para tornar a Europa mais forte. Uma mensagem nas redes sociais deixada pelo líder do Conselho Europeu. António Costa mostra-se ansioso por trabalhar em cooperação com Magyar para tornar a Europa mais próspera. Felicita ainda a afluência recorde às urnas. Fala num espírito democrático, tal como Ursula von der Leyen, que diz que a Hungria escolheu a Europa. Em reação também, Volodymyr Zelensky realça a vitória esmagadora de Magyar, mas alerta que é importante uma abordagem construtiva. O presidente da Ucrânia também já reagiu à vitória de Magyar nas eleições húngaras. Na rede social X fala numa vitória esmagadora, mas deixa o aviso. É importante que se mantenha uma abordagem construtiva para manter relações de boa vizinhança com todos. Ainda sobre as eleições na Hungria, a editora internacional do Observador, Kátia Bruno, faz a análise à derrota de Orbán, diz que é um alívio para Bruxelas. É certamente o resultado que a Europa preferia, isso sem dúvida. Sabemos que nos últimos anos Viktor Orbán tem funcionado como uma força de bloqueio dentro de Bruxelas e nesse sentido é claro que, e vimos pelas reações de hoje, desta noite, dos líderes europeus, Ursula von der Leyen, por exemplo, foi das primeiras a reagir com muito entusiasmo às notícias da vitória de Magyar e, portanto, parece-me sem dúvida que é um alívio, sobretudo, para Bruxelas. A análise da editora de política internacional do Observador, Kátia Bruno, às eleições na Hungria e à derrota de Viktor Orbán. Passamos à atualidade nacional. As confederações patronais lamentam que a UGT tenha rejeitado a proposta de acordo e fala na deteriorização da confiança. As 4 confederações que fazem parte da Comissão Permanente de Concertação Social lamentam a decisão do secretariado da UGT, que rejeitou no dia 9 de abril a proposta de revisão da lei laboral. Num comunicado conjunto divulgado este domingo, dizem estar desapontados com as declarações dos responsáveis da UGT. As confederações patronais consideram que a central sindical rejeitou uma proposta que não era a mais recente e que tinha sido preparada por todas as partes, embora ainda com pontos que teriam ainda de ser validados. Além disso, escreveu também que na tomada de posição pública, a UGT ignorou deliberadamente os avanços e pretendeu reabrir à discussão pontos que já se encontravam fechados. O Governo convocou a UGT e as 4 confederações patronais para uma reunião nesta segunda-feira. Luís Montenegro defende que o fim do visto prévio tem o objetivo de acabar com o medo dos autarcas em tomar decisões. O primeiro-ministro defende que não quer um país com governantes com medo de decidir e justifica por isso as novas regras de fiscalização de contratos públicos pelo Tribunal de Contas. Na semana passada aprovámos em Conselho de Ministros a reformulação do funcionamento do Tribunal de Contas. Vamos aprovar nas próximas semanas um novo enquadramento jurídico da contratação pública, tudo ao abrigo de princípios de confiança. Eu não quero um país onde os autarcas tenham medo de decidir. Eu não quero um país onde os dirigentes da administração pública tenham medo de decidir e muito menos quero um país onde os governantes tenham medo de decidir. Luís Montenegro defende ainda que o país está muito melhor do que estava em 2024 e defende que governa a olhar para todos. Declarações do Primeiro-Ministro no encerramento das jornadas distritais organizadas pelo PSD e CDS na Maia, Distrito do Porto. Tempo ainda para olhar para o desporto. O Benfica venceu o Nacional no Estádio da Luz por 2-0, jogo a contar para a jornada 29 da Primeira Liga. Valeram os gols de Skeldrup e de Rafa Silva. Os encarnados mantêm-se assim no 3º lugar da competição. No final da partida, José Mourinho reconhece uma vitória merecida dos encarnados, mas defende que deviam ter vencido com maior margem. 15 cantos, 2-0. Acho que o 2-0 está desenquadrado daquilo que foi o nosso jogo. Tivemos muitas oportunidades para criar um resultado completamente diferente. Não conseguimos, mas ganhámos merecidamente, ganhámos com tranquilidade e, repito, com números completamente desfasados o resultado daquilo que foi o nosso jogo.
As declarações de José Mourinho depois da vitória frente ao Nacional no Estádio da Luz por 2-0. Ainda nesta noite de domingo, o Futebol Clube do Porto venceu o Estoril Praia por 3-1. Jogo a contar para a jornada 29 também da Primeira Liga. PP inaugurou o marcador com um golo aos 14 minutos e ainda na primeira parte um autogol de Checa. Ao minuto 33 fez o 2-0 para os Dragões. Froholt fez o terceiro para os Dragões na segunda parte e o Estoril Praia ainda reduziu para 3-1 no final do jogo. Francesco Farioli mostra-se satisfeito com o resultado, mas diz que o Porto podia ter marcado mais golos. Acho que foi um jogo muito maduro, especialmente os primeiros 40 minutos. Foi muito bem jogado. Bons momentos de futebol, ainda assim os resultados poderiam já ter sido melhores na primeira parte. Ganhámos com 3 golos, mas hoje poderíamos ter feito pelo menos mais coisas. Há coisas que temos de melhorar. Se conseguirmos resolver o jogo mais cedo, melhor para todos. O Futebol Clube do Porto, com esta vitória, consegue segurar a liderança no campeonato. Está a 5 pontos acima do segundo lugar Sporting, que ainda tem um jogo em atraso. Ponto final neste jornal das 4 da manhã. A informação está de regresso às 4h30 com a síntese de notícias. Até já.